Sejam bem-vindos, meus irmãos, a mais um dia de meditação do Evangelho, aqui no Palavra Encarnada. Hoje, dia 2 de agosto, vamos contemplar o Evangelho que se encontra no livro de São Mateus, capítulo 13, versículos do 54 ao 58. Antes, vamos clamar a presença do Espírito Santo para que seja Ele a conduzir a nossa leitura e meditação do Evangelho deste dia. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos então à leitura do Evangelho. Naquele tempo, dirigindo-se para a sua terra, Jesus ensinava na sinagoga de modo que ficavam admirados, e diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria, e seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? Então, de onde lhe vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse: um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. Meus irmãos, diante deste evangelho, nós gostaríamos de destacar dois pontos de meditação daquilo que a espiritualidade do Carisma Lumen pode de alguma forma nos iluminar para acolhermos a palavra deste dia do Evangelho e tornar de fato ela uma palavra encarnada nas nossas vidas. Primeiro ponto de meditação que nós queremos aqui colocar é como Jesus foi se colocando dentro da sinagoga para aqueles que ainda não o conheciam com profundidade. Quando as pessoas viam Jesus passar de um canto para o outro, quando sabiam quem ele era, porque viam onde ele morava, conheciam as pessoas que estavam ao seu redor, elas achavam que isso determinava quem Jesus é. Elas achavam que conheciam quem Jesus era. E quando Jesus se coloca na sinagoga, nessa postura de uma autoridade, nessa postura de quem está ali para ofertar tudo que ele tinha guardado no seu coração a ser derramado, a ser de alguma forma ofertado, as pessoas se surpreenderam. Porque nesse momento nós conseguimos ter o acesso em descobrir, em perceber que elas subjugavam Jesus. Elas tinham uma impressão, uma definição, uma suposição de quem Jesus era. E esta suposição fez com que elas se admirassem, porque não conhecia de fato quem ele é. O que nós podemos trazer como meditação para os dias de hoje, a partir do que essa primeira reflexão pode gerar de conversão para mim e para você? Nós que caminhamos ao lado de Jesus, nesse tempo atual, por aquilo que temos de experiência com ele na palavra, de experiência com ele na Eucaristia, de experiência com ele nos pobres, nós também podemos cair na tentação de subjugar Jesus. Nós também podemos cair na tentação de definir Jesus a partir das nossas impressões, a partir das nossas definições, a partir das nossas pré-compreensões sobre a vida. Muitas vezes, quando levamos a Jesus mais sobre nós do que sobre ele. Por exemplo, até mesmo para entender a lógica do amor de Deus. Quando nós conhecemos quem é Jesus pela força do Evangelho, quando descobrimos pela força do Evangelho
que do coração de Jesus sai o ensinamento de perdoar 70 vezes 7. E quando eu e você nos sentimos desanimados, feridos, cansados de perdoar as pessoas, nós acabamos entendendo que existe um limite, que até aqui eu posso, mas depois disso eu não quero, eu não vou. Mas quando eu conheço quem é Jesus, quando eu conheço o que Jesus ensina, se eu me deixar ser verdadeiramente encontrado por Ele, alcançado por Ele, eu posso atualizar essa palavra, deixando que essa surpresa do conhecimento da pessoa de Jesus gere santificação no meu coração, gere mudança de vida concreta. Eu conheço quem Jesus é pela palavra. Eu conheço quem Jesus é pela Eucaristia que eu comungo. Eu conheço quem Jesus é porque eu o adoro no Santíssimo Sacramento e me encontro ali com Ele de uma forma que em nenhum outro lugar eu me encontrei. Eu conheço quem Jesus é porque eu faço experiência com Ele nos mais pobres e vou conhecendo os seus sentimentos de ternura, de mansidão, de humildade, e eu quero ser como Ele me ensina. Eu quero ser o que Ele anuncia. Eu quero ser o que transborda do coração dele. E assim eu passo a entender quem Jesus é, não pelas minhas definições, não pelas minhas feridas, muitas vezes. Eu passo a me despojar e me deixar ser surpreendido pela graça do amor de Deus na minha vida. Meu irmão, minha irmã, que graça extraordinária pode ser derramada no ordinário da nossa vida quando deixamos o Senhor revelar quem Ele é. Quando deixamos conhecer de fato a força que sai do seu coração em coisas concretas que comunica também a nossa vida, que comunica mudanças de hábitos que eu e você podemos e somos chamados a viver. O segundo ponto de meditação que nós queríamos aqui destacar é como Jesus vai ensinando diante daquele momento que acontecia, porque ele estava anunciando os valores do reino, os conhecimentos que o próprio Pai lhe confidenciava para ele trazer à terra, e ele sabe que as pessoas estavam ali de alguma forma sem se abrir ao que ele colocava, porque as pessoas da própria pátria não conseguem muitas vezes reconhecer a profecia que sai do coração daquele que fala em nome do Senhor. As pessoas que estão ali andando lado a lado, as pessoas que vão conhecendo, como a gente tinha falado no outro tópico de meditação, a partir do que ela delimita de conhecimento, do que ela vai limitando a ação de Deus, elas não conseguem se deixar ser alcançadas. E aí Jesus de fato ensina ao meu coração e ao seu coração essa atenção. Como nós podemos nos converter, meus irmãos, em reconhecer o dom de profecia nas pessoas que são próximas a nós. Como nós podemos reconhecer o dom de profecia dentro da comunidade, nas pessoas que têm esse dom, que têm essa autoridade espiritual, que derramam a graça do carisma sobre nós, dia a dia, com o seu testemunho e a sua coerência de vida. Não sejamos pessoas de coração duro, que de fato delimita a ação de Deus pelos olhos humanos que interpreta algo. Sejamos como homens e mulheres que se abrem à fé, que se abrem à ação de Deus pelos frutos concretos que aquele que tem um dom de profecia nos permite de alguma forma tocar. Vejamos, quando vemos um mover de Deus, quando vemos que alguém fala em nome de Deus, aquela palavra, ela pode ser afiada, ela pode de alguma forma incomodar, ela pode inquietar, mas o quanto essa palavra nos faz caminhar na conversão, na santificação, no verdadeiro propósito de mudança, quando nos abrimos à sua ação, esse é o momento de uma decisão de acolher aquilo que vem em nome de Deus. Façamos esse propósito de um certo exame de consciência, se nós estamos muitas vezes retendo
os dons de profecia em pessoas que são próximas a nós, porque somos fechadas em nós mesmos, porque queremos que as coisas sejam ditas simplesmente como é o nosso jeito de entender. Porque assim podemos ser ainda mais alcançados pelo Evangelho. Porque nisso o próprio Jesus também ensina. Muitos milagres não acontecem pela falta de fé. E quando nos fechamos às pessoas que têm um dom de profecia, estamos nos fechando à fé que Deus derrama, a essa virtude do alto que Deus quer derramar, porque simplesmente nos abrimos a esse mover que vem da parte de Deus, que só nos cabe acolher decididamente neste ato de fé que nos leva a uma vida nova, a vida construída pelo Evangelho, a vida dos sentimentos, dos pensamentos de Cristo anunciados na força da palavra, com a sua presença na Eucaristia que se derrama a nós, com a sua presença escondida nos pobres, que vai forjando sentimentos de mansidão, de compaixão, de ternura e humildade, para nos darmos inteiramente à humanidade. Que a Virgem Maria, Nossa Senhora Pietá, possa nos conduzir no seu colo materno, sempre à vontade de Deus, num instante revelado a cada segundo do dia. E assim sermos homens e mulheres que vivem da fé. E porque vivem da fé, permitem de fato o Senhor realizar maravilhas e milagres. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Deus nos abençoe.